Meu querido amigo, minha querida amiga, hoje nos reunimos para clamar a Deus usando uma arma poderosa que Ele mesmo nos entregou. O Salmo 64. Este salmo é um escudo espiritual, uma declaração de fé contra todo tipo de obra maligna. Ele foi escrito pelo rei Davi em um tempo de perseguição, quando seus inimigos tramavam contra ele em silêncio, com palavras afiadas como espadas, tentando destruí-lo com armadilhas e injustiças. Talvez você se identifique com isso. Talvez também sinta que forças ocultas, pessoas invejosas ou até obras de feitiçaria se levantaram para bloquear a sua vida, a sua família, a sua prosperidade. Mas hoje, em nome de Jesus, declaramos: todo mal será expulso, toda maldição será quebrada, todo inimigo será envergonhado, porque a palavra de Deus é viva, poderosa e não falha. O Salmo 64 começa dizendo: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do inimigo que me ameaça. Que clamor forte, que pedido sincero. Davi reconhece que sozinho não poderia vencer. E assim como ele, nós também precisamos reconhecer que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Hoje, nós vamos usar a palavra como espada afiada, expulsando toda seta maligna, quebrando bloqueios, desmanchando feitiçarias e declarando vitória no nome de Jesus. Talvez você tenha sentido sua vida travada, oportunidades não avançam, relacionamentos se rompem sem explicação, o dinheiro parece escapar das suas mãos, a saúde é constantemente atacada, a mente é bombardeada por medo e ansiedade. Esses são sinais de que há uma batalha espiritual acontecendo, mas hoje, juntos, vamos levantar um clamor de libertação. Vamos orar o Salmo 64 com fé, acreditando que cada palavra proclamada será como flecha de fogo contra as trevas, desfazendo as obras do inimigo. Meu irmão, minha irmã, o Deus que você serve é o Deus que ouve orações. Ele não está distante, ele não está indiferente. Ele é o mesmo que deu vitória a Davi, o mesmo que fechou a boca dos leões contra Daniel, o mesmo que quebrou as correntes de Pedro dentro da prisão. Esse Deus está presente aqui agora e vai agir na sua vida. Por isso, abra o seu coração. Permita que esta oração entre como bálsamo, mas também como espada de guerra. Porque hoje não estamos apenas pedindo paz, estamos declarando guerra espiritual contra toda obra de bruxaria, inveja, feitiçaria, maldição e maldade. E creia, o Senhor já decretou vitória sobre a sua casa. Se você sente que essa mensagem é para você, escreva nos comentários: eu tomo posse da vitória em nome de Jesus. Essa será a sua declaração profética, sua marca de fé, seu testemunho público de que você não aceita mais viver debaixo de opressão, mas que escolhe viver debaixo da bênção. Enquanto você ouve cada palavra, respire fundo. Imagine o sangue de Jesus cobrindo sua casa. Imagine os anjos do Senhor guardando sua família. Imagine as correntes sendo quebradas. Imagine as portas sendo abertas. Porque quando oramos a palavra, não são apenas palavras, são decretos celestiais que mudam a realidade. Prepare-se, porque ao longo deste roteiro vamos mergulhar no Salmo 64. Vamos declarar seus versículos como armas espirituais. Vamos orar com autoridade. E você verá que aquilo que estava escondido virá à luz. Aquilo que estava bloqueado será destravado. Aquilo que estava travado será liberado. Meu amigo, minha amiga, não tema, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Hoje Deus está levantando você como guerreiro, como guerreira de oração, como alguém que não aceita viver aprisionado, mas que se levanta em fé para conquistar liberdade. E creia, haverá paz, haverá vitória, haverá libertação, porque a palavra nunca volta vazia. Meu querido amigo, minha querida amiga,
Quando lemos o Salmo 64, percebemos que Davi não apenas pede socorro, mas também descreve de forma clara as estratégias do inimigo. Ele reconhece que há forças atuando em silêncio, tramando, lançando palavras como flechas, tentando derrubar e bloquear os caminhos. E essa mesma realidade se manifesta em nossas vidas hoje. Por isso precisamos abrir os olhos espirituais e discernir que muitas das dificuldades que enfrentamos não têm apenas origem natural, mas também espiritual. Veja o que está escrito em Salmo 64, 3, 4. Eles afiam a língua como espada e desferem como flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente sem qualquer temor. Você já percebeu como muitas vezes palavras negativas são lançadas contra você? Pessoas que criticam sem motivo, que zombam, que tentam diminuir o seu valor, que espalham mentiras, que plantam fofocas. Essas palavras são como flechas invisíveis que atingem o coração e tentam gerar desânimo, medo, tristeza e bloqueio. Além disso, quantas vezes você percebe que tudo parece travado? Você se esforça, trabalha, luta, mas as portas não se abrem. É como se algo segurasse, como se houvesse uma barreira impedindo o avanço. Muitas vezes, isso é resultado de inveja, de palavras amaldiçoadoras ou até de obras de feitiçaria levantadas contra a sua vida. Mas hoje nós vamos reconhecer esses bloqueios para em seguida combatê-los com a palavra e a oração. Talvez você tenha sentido peso constante dentro de casa, brigas sem motivo, discussões que surgem do nada, ambiente carregado, insônia, ansiedade. Esses são sinais de que o inimigo tenta perturbar o lar, roubando a paz e tentando afastar a presença de Deus. Mas a promessa é clara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Reconhecer as obras do inimigo não significa exaltá-lo, mas sim identificar onde ele atua para que possamos expulsá-lo com autoridade no nome de Jesus. Porque Jesus já venceu na cruz, já esmagou a cabeça da serpente, já nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Meu amigo, minha amiga, talvez você esteja enfrentando bloqueios financeiros. Sempre que parece que vai prosperar, surge uma despesa inesperada, uma dívida, uma perda. Talvez seus relacionamentos estejam sendo atacados. Sempre que surge uma pessoa boa, algo acontece e tudo se rompe. Talvez sua saúde esteja sendo minada por doenças recorrentes, diagnósticos confusos, dores que não passam. Muitas vezes, esses ciclos repetitivos são obras espirituais que tentam prender a vida em maldição. Mas hoje, você não precisa aceitar mais viver assim. O Salmo 64 nos mostra que os inimigos podem até lançar suas flechas, mas o Senhor é quem protege os seus. Ele é o escudo que cobre você. Ele é a fortaleza que guarda sua casa. Ele é a luz que dissipa toda a escuridão. Por isso, é importante declarar: eu reconheço que existem bloqueios, mas eu creio que em nome de Jesus, esses bloqueios serão destruídos. Essa é a atitude de fé que muda o ambiente. Quando você confessa que não aceita mais viver aprisionado, o inimigo perde força. Meu irmão, minha irmã, escreva agora nos comentários: nenhum bloqueio resistirá ao poder de Deus na minha vida. Essa é a sua confissão de fé. Essa é a sua espada erguida no mundo espiritual. E lembre-se, o primeiro passo para a vitória é identificar o campo de batalha. Você já reconheceu que existem palavras negativas, bloqueios espirituais, ataques de inveja e até feitiçarias que tentam te atingir. Agora, no poder do Salmo 64 e no nome de Jesus, vamos avançar para derrubar essas fortalezas. Respire fundo. Sinta o Espírito Santo trazer clareza. Perceba como o Senhor está te mostrando áreas da sua vida que precisam ser colocadas em oração. E creia, nada que o inimigo planejou contra você prosperará, porque o Senhor é a sua defesa.
a sua torre forte, o seu libertador. Prepare o coração, porque no próximo momento vamos mergulhar ainda mais fundo na palavra e declarar com autoridade cada versículo do Salmo 64 como arma de vitória contra todas as obras malignas. Meu querido amigo, minha querida amiga, chegou a hora de declarar com fé e autoridade o Salmo 64 como arma espiritual contra toda obra de bruxaria, inveja, feitiçaria, maldição e maldade. A palavra de Deus não é apenas leitura, ela é viva, é espada de dois gumes, é decreto celestial que corta cadeias e abre caminhos. Quando você proclama a Escritura em voz alta, o mundo espiritual se move, os anjos do Senhor agem e as trevas batem em retirada. O salmo começa assim: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do inimigo que me ameaça. Bento 1. Declare junto comigo: Senhor, eu clamo a Ti. Guarda a minha vida, guarda a minha família, guarda a minha casa de toda ameaça visível e invisível. Que nenhuma arma preparada tenha poder contra nós. No versículo 2 está escrito: Esconde-me do conselho secreto dos malignos e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Me repita em oração: Pai, esconde-me sob as tuas asas, afasta-me dos planos secretos dos que tramam contra mim. Todo tumulto levantado contra a minha vida se cala agora, em nome de Jesus. O versículo 3 declara: Eles afiam a língua como espada e desferem como flechas palavras amargas. Meu amigo, minha amiga, quantas vezes você já foi ferido por palavras? Mas hoje declare: Senhor, neutraliza toda palavra amarga, toda fofoca, toda mentira, toda maldição lançada contra mim. Que nenhuma palavra do inimigo prospere. No versículo 4 lemos: Para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente, sem qualquer temor. Declare agora: toda flecha lançada em oculto contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha saúde, contra minhas finanças, será quebrada pelo poder do sangue de Jesus. O versículo 5 continua: Firmam-se em seu mau intento, falam em armar laços secretamente e dizem: Quem os verá? Mas nós respondemos em fé: Senhor, o teu olhar tudo vê. Nenhum laço secreto, nenhuma cilada oculta, nenhuma armadilha do inimigo ficará escondida. O Senhor revela e desfaz cada plano maligno. E o versículo 7 é a resposta de vitória. Mas Deus atirará contra eles uma flecha. De repente ficarão feridos. Aleluia! Declare em voz alta: Eu creio que o próprio Deus guerreia por mim. Toda flecha que o inimigo lançou contra mim volta para ele. Toda armadilha que prepararam contra a minha vida cai sobre os que a fizeram. O versículo 8 completa: Assim farão com que a sua própria língua se volte contra eles. Todos os que os virem moverão a cabeça. Isso significa que aqueles que levantaram palavras contra você terão suas próprias palavras transformadas em vergonha. Declare: Senhor, transforma em nada os decretos do inimigo, e que todos reconheçam que foi o Senhor quem me livrou. E o salmo termina com uma promessa de fé: O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Verso 10. Meu amigo, minha amiga, essa é a sua herança. Você não viverá em medo, mas em alegria. Você não viverá em opressão, mas em confiança. Você não viverá em derrota, mas em vitória. Agora, coloque a mão sobre o seu coração e declare junto comigo: Senhor, eu tomo posse do Salmo 64 como escudo da minha vida. Nenhuma bruxaria, nenhuma inveja, nenhuma feitiçaria, nenhuma maldição terá poder sobre mim. Eu sou guardado pelo Senhor e a minha vitória vem de Ti. Se você crê nesta declaração profética, escreva nos comentários: o Salmo 64 é meu escudo de vitória. Essa é a sua semente de fé, o seu testemunho diante de Deus, a sua marca de que acredita no poder da palavra.
Meu querido, minha querida, respire fundo agora. Sinta a atmosfera mudar. Sinta a presença de Deus enchendo o lugar. E perceba como cada flecha lançada contra você já foi quebrada, como cada bloqueio já está sendo destruído, como cada maldição já perdeu a força. Prepare-se, porque no próximo momento vamos entrar em oração de guerra espiritual, clamando ao Senhor para expulsar toda obra maligna, declarando libertação completa sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Meu querido amigo, minha querida amiga, chegou a hora de entrarmos em guerra espiritual. O Salmo 64 já nos mostrou que o inimigo trama em oculto, lança palavras afiadas e tenta bloquear o caminho dos justos. Mas também nos revelou que Deus é a nossa defesa, que Ele lança flechas contra os inimigos, que Ele desfaz as armadilhas, que Ele guarda a vida daqueles que o buscam. Agora, em oração, vamos expulsar toda obra maligna, cancelar toda maldição, quebrar toda feitiçaria e declarar a vitória de Cristo sobre a nossa casa. Feche os olhos, levante o coração em fé e ore comigo. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu me coloco diante de Ti neste momento em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, venho pedir a Tua intervenção poderosa contra toda obra de trevas que tem tentado atingir a minha vida, a minha família, o meu lar e os meus caminhos. Em nome de Jesus, eu me levanto contra toda palavra de maldição lançada contra mim. Eu quebro agora toda sentença injusta, toda palavra de derrota, toda declaração de fracasso. Declaro que nenhuma arma forjada prosperará, porque a minha herança está no Senhor. Eu oro contra toda obra de bruxaria e feitiçaria, todo trabalho feito em oculto, todo sacrifício oferecido às trevas, toda invocação de espíritos malignos contra mim, contra os meus filhos, contra a minha casa, está cancelada pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro que o sangue de Jesus Cristo cobre a minha vida e me faz mais do que vencedor. Senhor, eu repreendo todo espírito de inveja que tenta roubar a minha paz, todo espírito de miséria que tenta travar as minhas finanças, todo espírito de enfermidade que tenta minar a minha saúde. Em nome de Jesus eu ordeno, saiam agora. Não tem poder, não tem autoridade, não permanecerão. Pai amado, eu oro para que toda corrente espiritual seja quebrada. Onde havia cadeias, que haja libertação. Onde havia bloqueios, que haja portas abertas. Onde havia trevas, que haja luz. Onde havia peso, que haja descanso. Senhor, envia os teus anjos guerreiros agora mesmo para lutar em meu favor. Que eles guardem as portas da minha casa, que eles cercam os meus familiares, que eles derrubem as fortalezas erguidas contra nós. Eu declaro em voz alta: nenhuma feitiçaria terá poder sobre mim, nenhuma maldade prosperará contra a minha casa, nenhuma maldição permanecerá sobre a minha família. Porque a palavra diz que Cristo se fez maldição por nós, para que tivéssemos vida abundante. Senhor, eu oro pela mente, que todo pensamento de medo, de ansiedade, de derrota seja arrancado agora. Eu declaro a mente de Cristo sobre mim. Eu oro pelo coração. Que todo peso de tristeza, todo ressentimento, toda angústia sejam removidos agora. Eu declaro alegria e paz abundante. Pai, eu oro pela vida espiritual. Que a minha casa seja consagrada ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo habite em cada cômodo, que o ambiente seja cheio de adoração, que a Tua presença seja muralha em volta de nós. Agora, meu amigo, minha amiga, coloque a mão sobre o coração e repita em fé: em nome de Jesus, eu expulso toda obra maligna da minha vida. Eu quebro toda maldição. Eu cancelo toda feitiçaria. Eu destruo todo bloqueio. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Se você orou comigo com fé, escreva nos comentários: sou livre em Jesus Cristo. Essa é a sua declaração profética, o seu testemunho de libertação, a marca de que a vitória é sua. Meu irmão, minha irmã,
Sinta agora a presença de Deus enchendo o ambiente. O peso está saindo, a luz está entrando, a paz está se estabelecendo. Creia! Toda obra de bruxaria foi anulada, todo bloqueio foi quebrado, toda inveja perdeu a força, toda maldade caiu por terra. Respire fundo, descanse na certeza de que Deus guerreia por você, porque o Senhor é fiel e já decretou. Você é livre, você é abençoado, você é vitorioso em Cristo Jesus. Meu querido amigo, minha querida amiga, depois de expulsarmos em oração toda obra de bruxaria, feitiçaria, inveja, maldição e bloqueio espiritual, agora é o momento de descansar. Porque a vitória não vem apenas quando lutamos, mas também quando aprendemos a entregar e confiar que Deus é o nosso guardião. O Salmo 64 nos mostrou que o inimigo trama em oculto, mas também nos garantiu que Deus atira suas flechas contra os perseguidores e frustra seus planos. Por isso, agora precisamos entregar a Ele o controle da nossa vida e descansar na certeza da sua proteção. A palavra de Deus em Salmo 121, 7 e 8 nos assegura: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Que promessa maravilhosa! Não importa se você sai de casa para trabalhar, estudar ou viajar, o Senhor está cuidando de você. Não importa se você entra em casa cansado, preocupado ou até mesmo abatido, Ele continua sendo a sua sombra protetora. Meu irmão, minha irmã, descansar em Deus não é cruzar os braços, mas é confiar que o resultado final está em suas mãos. Muitas vezes queremos resolver tudo sozinhos, mas não temos forças. É nesse ponto que precisamos aprender a dizer: Senhor, eu entrego. Quando você entrega, o fardo sai dos seus ombros e o peso vai para as mãos daquele que pode carregar tudo. Veja o que Jesus disse em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja carregando preocupações sobre a família, sobre o futuro, sobre a vida financeira, sobre a saúde. Mas hoje o Senhor está dizendo: entregue a mim, eu quero te aliviar. Por isso, respire fundo agora e diga comigo: Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a minha casa, a minha família e os meus caminhos. Eu confio que o Senhor é a minha proteção e descanso em ti. Meu amigo, minha amiga, descansar na proteção de Deus também significa não viver em medo. O inimigo pode até tentar lançar setas, mas nenhuma delas atingirá você, porque você está guardado pelo Senhor. O Salmo 91, 5, 6 declara: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Isso significa que você pode dormir tranquilo, pode viver confiante, pode caminhar sem temor, porque há uma muralha invisível de anjos ao seu redor. Talvez você diga: mas ainda sinto medo. Então, meu irmão, repita esta oração: Senhor, eu rejeito o medo e recebo a tua paz. Eu descanso na certeza de que tu és o meu refúgio. O medo não combina com a fé. Onde há confiança no Senhor, o medo precisa sair. Quero que você imagine agora sua casa sendo cercada pela luz de Deus. Imagine cada porta, cada janela, cada cômodo sendo coberto pelo sangue de Jesus. Veja os anjos do Senhor se posicionando em cada canto, guardando sua família, protegendo seu lar. Essa é a realidade espiritual de quem descansa no Senhor. Se esta palavra está falando ao seu coração, escreva nos comentários: eu descanso na proteção de Deus. Essa é a sua confissão de fé, sua marca profética, sua declaração pública de confiança. E lembre-se, descansar em Deus não significa ausência de lutas, mas significa presença de paz em meio às lutas. Significa que, mesmo quando o mundo tenta abalar, você está firme. Mesmo quando as circunstâncias gritam, você escolhe confiar.
Agora, feche os olhos mais uma vez e declare: Senhor, eu coloco toda a minha confiança em Ti. Tu és o meu guardião, o meu escudo, a minha fortaleza. Eu entrego o meu presente e o meu futuro em Tuas mãos. Eu descanso, porque sei que o Senhor já está cuidando de tudo. Meu querido amigo, minha querida amiga, durma em paz esta noite, porque aquele que guarda Israel não dorme nem cochila. Ele vela por você, ele é a sua sombra à direita, ele é o seu refúgio, ele é o seu descanso. Meu querido amigo, minha querida amiga, depois de entregarmos nossa vida e nossa casa ao Senhor, é hora de proclamar vitória. Porque a vitória em Cristo não é uma possibilidade, é uma realidade já conquistada na cruz. Jesus disse em João 16:33, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa palavra é clara. Ele já venceu. E porque ele venceu, nós também vencemos. O Salmo 64 nos mostrou que os inimigos tramam em oculto, lançam palavras afiadas, mas também revelou que Deus lança suas flechas contra eles e os derruba de repente. Essa é a chave da proclamação. Declarar que toda obra do inimigo já caiu, que toda feitiçaria já foi anulada, que toda inveja perdeu força, que todo bloqueio foi destruído. Meu irmão, minha irmã, declare comigo agora. Em nome de Jesus Cristo, eu proclamo vitória sobre a minha vida. Eu proclamo vitória sobre a minha casa. Eu proclamo vitória sobre a minha família. Nenhuma cadeia do inimigo permanecerá de pé. A palavra nos garante em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso significa que não importa a arma, não importa a língua, não importa a maldade. Todas serão derrotadas pelo poder do Senhor. Quero que você visualize agora as correntes se quebrando. Correntes de medo, correntes de miséria, correntes de enfermidade, correntes de injustiça. Veja-as se despedaçando aos pés da cruz. Porque Colossenses 2,15 nos lembra que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Levante sua voz em fé e proclame: todo bloqueio caiu, toda maldição foi quebrada, toda obra de feitiçaria foi anulada, toda palavra de inveja perdeu poder. Minha casa é livre, minha vida é livre, minha família é livre pelo sangue de Jesus. Meu amigo, minha amiga, não se trata apenas de palavras, mas de decretos espirituais. Quando você proclama em fé, os céus se movem, os anjos agem, as cadeias caem, e eu declaro sobre você que toda prisão espiritual que tentava te segurar já não tem mais autoridade, que toda opressão que tentava te prender está sendo removida, que toda escuridão que tentava cercar a sua vida está sendo dissipada pela luz do Senhor. Agora, respire fundo, sinta a liberdade entrando, sinta a presença de Deus enchendo sua alma. Onde havia medo, agora a coragem. Onde havia dor, agora a cura. Onde havia derrota, agora a vitória. Quero que você escreva nos comentários como ato profético: eu proclamo minha vitória em Cristo Jesus. Essa será a sua bandeira de fé, sua marca de libertação, sua declaração de autoridade. E lembre-se, a proclamação não é apenas para hoje, ela deve ser diária. A cada manhã, quando você acordar, declare vitória. Ao sair de casa, proclame proteção. Ao trabalhar, proclame prosperidade. Ao deitar, proclame paz. A sua boca tem poder. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Use sua boca para declarar vida, bênção e vitória. Meu irmão, minha irmã, saiba que quando você proclama vitória, o inimigo se desespera. Ele tenta lançar dúvidas, tenta soprar mentiras, tenta mostrar dificuldades. Mas a fé é mais forte. E a proclamação da palavra é a espada que corta as mentiras
e estabelece a verdade de Deus. Então, permaneça firme. Continue declarando, continue crendo, continue proclamando, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Agora, levante o coração em adoração e diga: obrigado, Senhor, pela vitória conquistada. Obrigado porque sou livre. Obrigado porque minha casa é abençoada. Obrigado porque as cadeias caíram. Obrigado porque nada pode me separar do teu amor. Amado irmão, amada irmã, descanse nesta certeza. As cadeias foram quebradas, a vitória é sua e a glória é de Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, depois de proclamarmos a vitória em Cristo e vermos, pela fé, as cadeias sendo quebradas, precisamos agora consolidar essa bênção. Porque a obra de Deus não é passageira, não é momentânea, não é frágil. Quando Ele dá vitória, essa vitória deve permanecer. E o segredo para manter a paz e a prosperidade conquistadas é viver em gratidão, fidelidade e confiança diária. A palavra nos lembra em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, a oração acompanhada de gratidão traz como resultado uma paz que ultrapassa a lógica humana. Essa paz não é circunstancial, não depende do que acontece do lado de fora, mas é firme, porque vem do Senhor. Consolidar a vitória significa cultivar diariamente um coração grato. É olhar para a sua casa e reconhecer que ela é sustentada por Deus. É olhar para a mesa e agradecer pelo alimento. É olhar para a família e reconhecer o cuidado divino. Mesmo que ainda existam desafios, a gratidão mantém o coração alinhado com o céu e impede que a murmuração abra brechas para novas opressões. Meu irmão, minha irmã, você já parou para lembrar quantas vezes Deus te livrou sem que você percebesse? Quantas vezes Ele fechou portas que, se tivessem permanecido abertas, teriam te destruído? Quantas vezes Ele enviou uma provisão inesperada, uma resposta de oração, uma palavra no momento certo? Isso é motivo de gratidão. A gratidão também fortalece a fé. Quando você agradece pelo que já recebeu, a sua mente se abre para esperar ainda mais do Senhor. É como se cada agradecimento fosse uma semente lançada e cada semente germinasse em novas bênçãos. O próprio Jesus, antes de multiplicar os pães, deu graças. Ele agradeceu pelo pouco e o pouco se transformou em muito. Esse é o poder da gratidão. Agora, feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor, eu te agradeço porque a vitória já foi conquistada. Te agradeço porque minha casa está livre. Te agradeço porque a paz já está estabelecida. Te agradeço porque a fartura já está chegando. Te agradeço porque as cadeias foram quebradas. Eu sei que tudo vem de ti, e por isso eu escolho viver em gratidão todos os dias da minha vida. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: sou grato a Deus pela vitória em minha vida. Essa é a sua declaração pública, sua marca de fé, sua forma de consolidar a bênção recebida. Consolidar a vitória também exige vigilância. Jesus disse em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inimigo pode tentar novamente lançar setas, mas agora você já sabe. A vitória é sua em Cristo. A gratidão, a oração e a fidelidade são muralhas espirituais que cercam sua casa e mantêm afastada toda obra contrária. Por isso, todos os dias, declare versículos sobre a sua vida. Reforce a vitória já conquistada. Levante altares de adoração dentro do seu lar. Ore com sua família, agradeça junto com eles e mantenha sempre a paz como árbitro em seu coração.
Meu amigo, minha amiga, imagine agora a sua casa iluminada pela glória de Deus. Veja os cômodos cheios de paz. Veja a mesa farta. Veja a família unida. Veja o futuro abençoado. Essa é a realidade que o Senhor quer consolidar em sua vida. E lembre-se, o mesmo Deus que te deu a vitória hoje continuará sustentando amanhã. Ele é fiel ontem, hoje e para sempre. Respire fundo, sinta a paz de Deus guardando seu coração e prepare-se, porque ainda vamos encerrar esta jornada com uma declaração final de bênção e um convite para continuar caminhando em oração e fé. Meu querido amigo, minha querida amiga, chegamos ao final desta poderosa oração baseada no Salmo 64, feita para expulsar bruxarias, bloqueios, inimigos, inveja, maldições, feitiçaria e todas as obras de maldade. Durante esta jornada espiritual, reconhecemos as batalhas, declaramos a palavra de Deus como espada, oramos com autoridade, proclamamos vitória e consolidamos a paz pela gratidão. Agora é hora de encerrar este momento, mas não a sua fé. Porque a obra que o Senhor começou hoje na sua vida e na sua casa, Ele é fiel para completar. Quero que você guarde esta promessa em seu coração. Não há poder nas trevas capaz de vencer a luz de Cristo. Não há bruxaria capaz de resistir ao sangue do Cordeiro. Não há maldição que permaneça de pé diante da cruz. Não há inimigo que prevaleça contra aquele que confia no Senhor. Você é guardado, protegido, fortalecido e abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. O Salmo 64 termina dizendo: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Vê tudo e 10. Essa é a sua herança. A alegria será sua força, a confiança será sua segurança, a vitória será o seu testemunho. E todos ao seu redor verão que foi o Senhor quem fez maravilhas em sua vida. Agora, feche os olhos e ore comigo esta última oração. Senhor, eu te agradeço por esta noite de libertação. Obrigado porque sei que todo o mal foi expulso, toda obra oculta foi desfeita, toda cadeia foi quebrada. Obrigado porque a paz já reina dentro da minha casa e a tua fartura já está chegando. Senhor, guarda cada pessoa que orou comigo até o final. Abençoa suas famílias, seus sonhos, seus projetos. Dá-lhes descanso em cada noite e vitória em cada manhã. Que a tua presença seja constante em seus lares e que nada os afaste do teu amor. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo com fé, escreva nos comentários: sou livre pelo poder de Deus. Essa será a sua declaração profética, sua confissão pública de fé e vitória. E agora, quero te convidar. Não pare aqui. Inscreva-se neste canal e ative o sino de notificações. Todas as semanas, orações poderosas são publicadas para fortalecer a sua fé, trazer paz ao seu coração e encher a sua casa da presença de Deus. Quando você se inscreve, você se junta a uma família de oração que cresce a cada dia. Também quero te pedir, deixe o seu like. Esse gesto simples faz com que esta oração alcance milhares de pessoas que precisam de libertação, que estão sofrendo em silêncio e que não sabem como lutar contra as obras das trevas. O seu gesto pode ser o canal de resposta para alguém desesperado. E não se esqueça, compartilhe este vídeo. Envie para um amigo, para um parente, para alguém que você sabe que enfrenta inveja, feitiçaria, maldições ou bloqueios espirituais. Você pode ser instrumento de Deus para levar libertação e esperança a essa vida. Meu irmão, minha irmã, descanse agora, porque o Senhor já decretou vitória. Durma em paz, sabendo que os anjos guardam a sua casa. Acorde amanhã com esperança renovada, com fé fortalecida, com gratidão no coração. E lembre-se, no próximo vídeo vamos continuar juntos nesta caminhada de fé, proclamando a palavra, orando com poder e experimentando novas vitórias.
Deus tem mais para você, para a sua família, para a sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Que o Senhor seja a muralha em volta da sua casa, a luz no seu caminho e o descanso do seu coração. Amém.